vamos ver aqui um caso, né? Um exemplo de modelagem matemática utilizando GeoGebra. Então, eu escolhi aqui uma figura de uma garrafa de suco, né, que a gente encontra em supermercados, e a ideia é colocar essa garrafa no GeoGebra, né, a imagem, né, dessa garrafa no GeoGebra, fazer um modelo dessa garrafa e calcular o seu volume, tá? Nesse caso aqui, a garrafa informa, né, o fabricante informa aqui que a capacidade dessa garrafa é de 1,5 litros. Bom, para inserir a imagem no GeoGebra, a gente pode fazer assim, ó, clica com o botão direito na imagem da figura aberta aqui, né? Um programa qualquer que você tem aí, copiar essa figura, a gente copia ela para a área de transferência, né, do sistema operacional, e aí no GeoGebra a gente vem aqui em editar, inserir imagem a partir da área de transferência. Pronto, a imagem é inserida. Agora, o próximo passo, pessoal, é ajeitar essa imagem aqui de forma que ela fique centralizada fique bem centralizada em relação ao eixo Y. Bom, como eu não consigo ver o eixo Y que está atrás da figura, eu vou selecionar as propriedades dessa figura para modificar aqui a transparência. Tá? Ela vem com a transparência aqui em 100, mas a gente pode diminuir aqui. Vou deixar em 50, porque daí eu consigo ver já, ó, por trás da figura, né, o eixo Y. Então eu quero deixar ela bem centralizada. Para fazer isso, a gente pode utilizar esses pontos que estão nos cantos das figuras. Então eu posso movimentar esses pontos aqui, ó. Então, se eu colocar em -6 e 6, com certeza ela está bem centralizada ali, né? Desde que a imagem que a gente utilizou, né? Aqui, ó, esse recorte, tá vendo? Tenha deixado um espaço igual dos dois lados ali, né? Da figura que interessa, que é a figura da garrafa, a garrafa em si, né? Então, vamos considerar isso, né? E vamos tentar ajustar o melhor possível aqui. Além disso, pessoal, eu tenho uma garrafa igual a esta daqui, né? E eu medi a altura dela é aproximadamente 30,5 centímetros, tá? 31. Medi com uma régua comum, então eu não sei, não tem muita precisão, né? Mas a gente vai utilizar aqui a altura de 30,5 aproximadamente, tá? Para não mudar as proporções, né? A gente deve adequar aqui com esses pontos aqui, com esses cantos, né, da imagem, tá? Então a gente vai colocar os pontos aqui até a altura ficar em 30,5 ou entre 30,5 centímetros e 31 centímetros, tá bom? Então vou fazer esse ajuste. E aqui também, ó, aqui embaixo, tá vendo? Eu quero que essa figura fique mais perto aqui, né, encostando no eixo X, né? Então a base da figura tem que ficar encostando no eixo X, tá bom? Vou fazer esse ajuste e depois eu retorno aqui já do jeito que eu quero que ela fique. Um outro detalhe, esses pontos aqui, além da gente manipular eles livremente assim, né, arrastando, a gente também pode digitar a coordenada aqui na janela de álgebra, tá? Então você vem aqui, vou colocar -6 e -0,5. Então você também pode fazer isso daí. Pronto, pessoal, já ajustei aqui do jeito que eu queria, ó. A base da garrafa está bem rente aqui ao eixo X e ela ficou com uma altura de aproximadamente 31 centímetros, né? Um pouco menos,
que é a altura que eu medi com uma régua aqui, né? Uma altura, um valor aproximado. Próximo passo, pessoal, é a gente marcar pontos que vão contornar esta garrafa, tá? A gente vai contornar agora a garrafa marcando pontos. Uma dica que interessante é que a gente marque pontos aqui de uma maneira regular, mesmo, mesmo nos lugares onde a garrafa, a borda da garrafa aqui seja reta, tá? Mesmo aqui a gente vai marcar pontos com distâncias sempre regulares, tá bom? Então, seleciona a ferramenta ponto e vamos começar a marcar. Eu vou começar aqui marcando ponto na origem do sistema de coordenadas, né? E agora vamos contornando, vamos procurar manter aqui uma regularidade, tá? Para esses pontos. Ó, outra dica é a gente tirar essa malha, né? Porque às vezes ela pode atrapalhar na hora de marcar o ponto. Vou deletar esse último ponto aqui, vou marcar de novo, porque ele ficou sobre ali a interseção das linhas da malha, né? Então agora é só seguir marcando ponto, ó, sempre com uma distância entre eles, né, igual, tá, pessoal? Vamos manter essa regularidade. Mais para frente eu vou explicar por que é importante a gente seguir essa dica aqui. Então vamos marcar até chegar lá em cima, contornar tudo mesmo, né? O último ponto que a gente vai marcar vai ser um ponto sobre o eixo Y aqui, ó, tá? Bem aqui em cima da tampa da garrafa aqui, beleza? Uma outra dica, pessoal, importante, por causa dos comandos que a gente vai usar, é que a gente procure seguir, fazer a marcação desses pontos aqui, criar os pontos, mantendo sempre uma ordem, tentar não voltar. Então, por exemplo, não criar um ponto agora, eu já criei até aqui, não voltar e colocar um ponto aqui no meio, tá? É uma questão de organização e fica mais fácil a gente controlar depois algumas mudanças que, se forem necessárias, né, nos comandos que a gente vai utilizar para gerar essa curva aqui de contorno, tá bom? Bom, pessoal, acabei de marcar os pontos, ó, marquei bastante pontos, ficou bem regular aí, né, a marcação, ó. Alguns lugares a gente marca pontos um mais perto do outro, porque tem uma curva aqui, né, uma pequena curva aqui, bem pequena, então tem que marcar o ponto mais perto mesmo, normal, tá? Mas na medida em que isso não é necessário, a gente mantém uma certa regularidade aí nos pontos, né? É uma dica que eu estou passando aqui, porque eu fiz umas experiências antes e eu achei que fica melhor assim, tá? Bom, aí para a gente gerar agora uma curva, né, que vai passar por esses pontos aqui, vai contornar a garrafa e depois, consequentemente, conseguir fazer a superfície de revolução, né, é muito simples. A gente vai usar um comando que se chama spline, né? Então a gente vai aqui, vamos pegar esse comando, vamos usar a primeira sintaxe mesmo, tem mais sintaxes aqui onde a gente pode escolher a ordem, quer dizer, o grau ali do polinômio que será utilizado para fazer essa curva, né? Mas se a gente não falar nada, vai ser 3, tá? Que vai ser utilizado. E é o melhor ajuste que a gente obtém mesmo, é com o grau 3. Então, vamos usar esse comando aqui. Bom, aí eu preciso da lista dos pontos, tá vendo? Então, na verdade, a gente precisa pegar a lista criar essa lista com todos esses pontos aqui, tá? Esse comando vai fazer a curva passando pelos pontos na ordem que eles aparecem na lista que a gente criar, tá bom? Então, por isso que eu falei, é importante ir criando os pontos, né? Sempre
no mesmo sentido e não voltar, né? Porque senão, na hora de utilizar esse comando, pode dar um problema aí, não sair do jeito que a gente quer, beleza? Bom, como é que a gente vai fazer para criar toda essa lista aqui desses pontos, né? Vamos observar? Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu estou com a janela de álgebra organizada, né, por tipo de objeto. Eu vou mudar aqui para ordem da construção. Agora eu tenho aqui todos os pontos que eu construí em ordem, né, na ordem da construção, tá bom? Não pelo nome lá como estava e nem por tipo de objeto. Então, eu comecei a construir, ó, com esse ponto aqui, que é o ponto C. Então, começa no ponto C e o último ponto foi ponto H2. Então, eu vou colocar, segurar a tecla Shift e clicar aqui. Ele vai selecionar todos os pontos, né? E agora eu vou clicar e arrastar para o campo de entrada aqui, ó. Ele já vai criar a lista. Aí é só vir aqui, ó, e teclar Enter. Pronto. Agora a gente já tem a lista dos pontos aqui, ó, a lista L1. Então agora se a gente quiser ordenar por tipo de objeto de novo, né? A gente pode deixar aqui por tipo de objeto que fica mais organizado para a gente encontrar depois algum elemento. Então, muito bem, agora vamos usar o comando então, né? Spline. Vou reduzir um pouco aqui, né? Tem bastante ponto, né, pessoal? Mas vamos lá, é assim mesmo. Então, o comando spline, primeira sintaxe, lista de pontos L1. Pronto, ele já fez a curva ali, passando pelos pontos. Para ver a curva, né, eu vou ocultar esses pontos aí, tá? Vou ocultar todos os pontos. Vem aqui em objetos. Pronto, olha lá, a curva contornou, né, a garrafa, aparentemente fez um contorno muito bom aqui na garrafa, beleza? Agora a gente já pode fazer a superfície de revolução, né, dessa curva aqui. Então agora eu vou trabalhar com a janela de visualização 3D. Veja que a gente vai fazer a rotação em torno do eixo Y, né, pessoal? Para gerar a superfície de revolução que vai resultar, né, na representação dessa garrafa aqui. Aqui, para a gente visualizar melhor, eu vou ter que reduzir aqui para pegar a curva por completo, né? Pronto, aqui já dá para ver a curva inteira, né, na janela de visualização 3D. Muito bem. Bom, eu vou criar um controle deslizante. Eu preciso selecionar, né, essa janela de visualização aqui para acessar a ferramenta controle deslizante. Vou criar aqui embaixo para controlar, né, o ângulo, né, de rotação ali, tá? Então vai ser ângulo variando de 0 a 360 graus com incremento de 0,1 grau. Muito bem. Vou colocar aqui em 0. Vou achar isso aqui e vou colocar o controle deslizante lá em cima. Aí. Beleza. Então agora só utilizar o comando superfície. Superfície, curva, ângulo, reta. Qual é a curva? É a curva paramétrica A. Então vou colocar aqui A. Qual é o ângulo? É o alfa, né? O ângulo vai ser dado pelo controle deslizante alfa. Então a gente vem aqui no teclado virtual e acessa aqui o alfa. Qual é a reta? A gente quer fazer essa rotação em torno do eixo Y, tá? Então vamos colocar aqui
eixo Y e teclar Enter. Agora vamos ver aqui o resultado. Fazendo a rotação, né? Muito bem. Nós temos aqui o modelo da garrafa, né? É mais interessante visualizar se a gente tiver o eixo Y na vertical, né? E não o eixo Z como está aqui. Então vou fazer essa modificação. Clica com o botão direito aqui, acessa as propriedades da janela de visualização 3D. Eu quero aqui, ó, preferências da janela de visualização 3D. E aí eu quero o eixo Y na vertical. Pronto. Agora sim, vamos posicionar melhor aqui, né? Não precisa, a gente vai precisar reduzir um pouco. Acho que aqui tá bom. Vamos tirar esse plano agora, né? Vamos ocultar esse plano e vamos ver o resultado aqui. Vamos colocar o ângulo aqui, vamos girar, né? Vamos colocar o ângulo de 360 graus. Pronto, tá aí. Então, nós temos aqui o resultado da rotação. Veja que ele não respeitou tanto a curva, né, pessoal? Em algumas partes ali, ó, né? Ele não acompanhou a curva, né? O GeoGebra não conseguiu acompanhar ali a curva. Mas ele faz, né? Se a gente pode tentar fazer um ajuste aí para melhorar isso. Aqui, ó. Aí a gente teria que mover os pontos, né? Ampliar. Então, você pode mover os pontos aqui, tá? E aí vai olhando ali para ver se melhora. Para fazer isso, eu vou ter que ampliar a imagem aqui, né? Na janela de visualização aqui, ó. Ampliar para poder manipular os pontos e ver se eu consigo um resultado melhor aqui, tá bom? Você pode fazer isso tranquilamente.